Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Lishma, pelo bem do Criador. Olá e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman diz, olá, orem. Olá, olá. No nosso programa selecionamos um conceito do tremendo oceano da sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo de forma simples para uma pessoa que acabou de começar a interessar-se pela sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito para hoje é Lishma, em hebraico, que significa literalmente pelo benefício da Torá ou pelo bem do Criador. Gostaria de lhe perguntar, aqui e ali eu vi esta palavra Lishma e quando comecei a estudar a sabedoria da Kabbalah, não percebi exatamente o que significava, mas senti que é um estado muito exaltado, que se almeja alcançar através do estudo da sabedoria da Kabbalah. Então, eu gostaria de lhe perguntar, que tipo de sensação desperta no Senhor quando ouve a expressão pelo bem do Criador, ou em seu nome, Lishma em hebraico? Dr. Leitman, é difícil escrever isso. Lishma significa que uma pessoa pensa fora de si mesma, fora de si. Ou seja, suponhamos que você pense em alguém apenas nessa pessoa, sem qualquer relação consigo mesmo, e que quer fazer algo de bom por esse alguém, por exemplo, e de forma alguma não pretende receber algo em troca como consequência disso. Orem, não obter nada em benefício próprio, Dr. Leitman, sim, doação pura por parte do homem a alguém ou a alguma coisa para benefício deste alguém ou algo. Isso se chama, pelo bem do Criador, Lishma em hebraico. Orem, o que significa exatamente este estado, se tentarmos defini-lo? O que existe neste estado exaltado, chamado Lishma, pelo bem do Criador? Dr. Leitman, neste estado existe a desconexão do sentido de identidade de uma pessoa, por um lado. E por outro lado, todos os desejos, todos os pensamentos, todas as qualidades de uma pessoa são direcionados para o benefício de alguém que não é ele mesmo, fora de si mesmo. Orem, o que significa fora de si mesmo? Para beneficiar alguém fora de mim mesmo? O que significa isso? Dr. Leitman, significa, por exemplo, que uma pessoa sente a outra pessoa e deseja fazer o bem a essa pessoa, e fazer o bem a essa pessoa realmente é sem ter nada em troca para si mesmo. Orem, li na sabedoria da Kabbalah que Lishma é também um estado onde as ações de uma pessoa são direcionadas para o benefício do Criador. Dr. Leitman, sim, para o Criador ou para não importa quem. Orem, ele, o Criador, também faz parte do que está fora de uma pessoa. Dr. Leitman, sim, o Criador está fora da pessoa. E se uma pessoa quer dar contentamento ao Criador ou algo parecido, significa que quer fazer algo por ele. Isso é Lishma. Orem, esta palavra, vamos nos deter nela um momento. O que significa a expressão Lishma? Dr. Leitman, Lishma significa pelo bem da ação em si mesma. A pessoa investe, coloca seu vigor, o seu esforço total e completamente, e não pretende receber nada em troca, qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de coisa, mas é apenas para benefício desse objeto, situação ou pessoa para quem a pessoa faz a doação. Orem, é dito nas fontes que Lishma significa também pelo bem da Torá. O que significa, Dr. Leitman? Sim, porque a Torá nos direciona a fazer o bem, a dar contentamento a todos. Então,
O que acontece é que para a pessoa alcançar o estado de Lishma, precisa se elevar acima do seu próprio ego, de se desligar do seu sentido de identidade, não pensar em nada através do qual possa obter qualquer tipo de benefício em troca. E então, o que a pessoa é capaz de fazer em benefício de tudo o que está fora dela mesma é considerado Lishma. Orem, quando se fala sobre isso, sinto que há aí algo muito puro, limpo, realmente puro. Dr. Leitman, sim, que está desligado da própria pessoa. A ação em si mesma é, obviamente, realizada pelo homem, pela pessoa física ou espiritualmente, com força física, força espiritual, força mental, mas na verdade não tem nada em troca para quem a realiza. Orem, e por que isso é importante? Dr. Leitman, porque então a pessoa se eleva acima de sua natureza egoísta, porque todas as nossas ações, tudo o que fazemos apenas porque é bom para nós, visando trazer a nós mesmos algum tipo de benefício no momento atual ou no futuro. Mas para ser Lishma, considera-se que a pessoa se desliga de quaisquer resultados. A pessoa pensa apenas em beneficiar esse objeto, situação, pessoa ou criador, fazendo pelo benefício deles. Orem, que ações podemos fazer no estado de pelo bem do Criador? Lishma em hebraico. Dr. Leitman, qualquer coisa, tudo. Qualquer coisa que façamos pode ser benéfica para as pessoas ou para o Criador. Orem, vamos falar um pouco sobre o Criador. O que é importante de fato que a pessoa faça por ele, ou o que é que a pessoa pode fazer por ele? Dr. Leitman, por ele se pode fazer tudo o que se espera dele, ações de doação para o benefício dele ou para o benefício de outras pessoas. Orem, o que podemos entender por doação? Dr. Leitman, doar significa dar, doação é quando faço concessões, quando dou algo nessa direção. Orem, então o que é que ele espera que eu faça? Dr. Leitman, ele espera que a pessoa execute ações que não são da sua natureza, não do desejo de receber, que é a nossa natureza. Como disse o Criador, eu criei a tendência ao mal e criei o tempero da Torá para que, através da luz da Torá, uma pessoa possa alcançar ações de doação. Orem. Então, para ver se entendi, o Criador criou a pessoa com uma natureza egoísta, onde em cada ação a pessoa pensa que de alguma forma vai obter algo como resultado disso, que isso vai beneficiá-la de alguma forma. Isso também é algo que se pode chamar de tendência para o mal, Dr. Leitman? Sim. Orem, por que isso é mal, Dr. Leitman? Porque uma pessoa pensa em si própria o tempo todo. Orem, isso é mal, Dr. Leitman? É a natureza da pessoa. Orem, por quê, Dr. Leitman? Porque o propósito da criação é nos tornarmos como Criador, e então pensaremos apenas no benefício dos outros. Orem, nisto uma pessoa se torna como Criador, Dr. Leitman? Sim. Orem, então, quando dizemos fazer uma ação Lishma, pelo benefício da ação em si mesma, de uma forma pura, fora da pessoa, é para que a pessoa se torne como o Criador, Dr. Leitman? Sim. Orem, é assim que o Criador, que é o Criador, ele está em Lishma, Dr. Leitman? Sim. Orem, ele é puro, Dr. Leitman? Sim. Ele não tem natureza do desejo de receber, mas apenas do desejo de doar. E por isso, todas as suas ações são apenas para doar aos seus seres criados. Orem, as fontes falam sobre realizar ou cumprir a Torá e as mitzvot, Lishma. O que significa isso? Dr. Leitman, significa que a pessoa precisa realizar
todas as suas ações em benefício de outros. Orem, qualquer ação nossa na nossa vida pode ser pelo bem do Criador? Dr. Lachman, sim. Orem, dê-nos um exemplo, uma ação, por favor. Dr. Lachman, isso importa? Tudo que a pessoa fizer antes disso precisa se preparar com a ideia de que está fazendo para o benefício de outra pessoa, ou nem interessa. Podia ser uma árvore, por um animal. Na verdade, é necessário fazer qualquer coisa em benefício da natureza, em benefício do Criador, que em gematria é igual ao valor numérico da palavra natureza, teva, em hebraico, e a pessoa pode fazer tudo em benefício dele. Orem. Então, qual a importância para quem estamos direcionando o benefício da nossa ação? Dr. Lachman, é que através disso a pessoa se desliga da natureza humana que está embutida, entalhada na pessoa desde o nascimento. E passa para o outro lado, para a natureza do Criador. Orem, é algo importante para o nosso desenvolvimento pessoal ou é para que o Criador fique feliz, fique satisfeito conosco? Dr. Lachman, eventualmente sim. Fazemos apenas porque é a lei divina. Orem, o que significa a lei, Dr. Lachman? Que precisamos nos tornar como Ele, ser como Ele, ou seja, nos relacionar com toda a criação em forma de doação. Lishma. Orem, o Criador é tão grandioso, por que Ele se preocupa com a motivação com a qual a pessoa age em cada momento da sua vida? Dr. Lachman, Ele quer que toda a natureza, precisamente do homem, que Ele criou, seja como Ele, Criador. E por isso é chamado de Adam, que vem da palavra hebraica domé, que significa semelhante. Orem, por que isso é tão importante para ele, Dr. Lachman? Porque o nível mais elevado criado pelo Criador na natureza, que é o homem, e que ele será como o Criador. Orem, quer dizer, com isto, definimos a direção do nosso desenvolvimento como ser criado. Dr. Lachman, sim, orem. Ou seja, a pessoa no seu melhor é quando está em Lishma. Dr. Lachman, sim, foi para isso que nascemos. Orem, o que quer dizer isso? Dr. Lachman, nascemos para ser como Criador. Orem, e isso é maravilhoso. Eu percebi outra coisa. Eu entendi que é importante em Lishma não só fazer algo para o benefício dos outros, para o benefício da natureza, o Criador, mas também é importante que as ações sejam puras, limpas, de benefício próprio. Por quê? Dr. Lachman, porque não é que esteja fazendo algo para seu próprio benefício, que conceda o bem a todos, porque obtém algo com isso, mas está simplesmente a lhes fazer o bem sem que isso tenha algum retorno para si. Orem, não é possível fazer as duas coisas, ou seja, a pessoa fazer o bem aos outros e também se beneficiar disso? Dr. Lachman, o benefício é que vai se sentir bem como resultado de fazer o bem aos outros. Orem, qual é a precisão exatamente disso? Dr. Lachman, isto é, na verdade, toda a questão. Que a pessoa deseje realizar ações sem nada em troca para si. Que isso não tenha retorno para a própria pessoa. Caso contrário, não é chamado em forma de doação. Orem, o que significa em forma de doação? Dr. Lachman, para doar, significado de que precisa pensar nos outros, na pessoa a quem atribui a sua ação. Orem, não consigo pensar neles e em mim. Dr. Lachman, não. Orem, por quê? Dr. Lachman, porque isso significa que quer aproveitar e se beneficiar da ação. Orem, portanto, não há aqui nenhuma situação de ganho da qual o outro goste e eu goste. Dr. Lachman, não. Orem, por quê? Dr. Lachman, porque precisa ser sem nada em troca para si. Orem, ok. Então, alguém que está em Lishma agindo apenas para o benefício dos outros, então sofre o tempo todo?
Dr. Leitman, não, ele não sofre. Só que não pensa no seu próprio benefício, mas apenas no benefício dos outros. Orem, não é o oposto da natureza humana que é pensar em si próprio, Dr. Leitman? Claro que é, exatamente o oposto. Mas temos a capacidade de nos elevarmos acima da nossa natureza e pensarmos nos outros. Olhem, ouvi uma palestra em que o Senhor disse que o maior propósito da criação é fazer o bem a todos os seres criados, que é assim que o Criador nos vê, que Ele quer nos beneficiar a todos, para que todos nós passemos bem e desfrutemos da vida. Então, se é esse o propósito, por que precisamos nos desligar do prazer que sentimos no caminho para Lishma? Não é o oposto que o Criador quer, Dr. Lashman? Não, porque nesse caso estará pensando em si mesmo, e aqui precisa pensar apenas nos outros. Orem, então como o Criador nos dará prazer se não... Dr. Leitman, quando se atinge um estado em que a única coisa que se quer é fazer o bem aos outros, então a pessoa sente-se como o Criador e começa a sentir-se semelhante a Ele. E depois até começa a receber algum tipo de realização chamada a luz superior que o preenche. E assim, a pessoa é como o Criador. Orem, o que é esta luz? Dr. Leitman, uma sensação interior. Orem, então, quando dizemos na sabedoria da Kabbalah que o Criador quer deleitar os seus seres criados, é porque Ele quer nos dar essa luz, Dr. Leitman? Sim. Orem, não podemos receber a luz de outra forma, Dr. Leitman, a não ser que se torne como o Criador, assim como o Criador doa a todos, na medida em que a pessoa doa a todos, sentirá o que o Criador sente. Orem, é como um tipo de prazer diferente daquele com que estamos familiarizados. Dr. Leitman, sim, olha, então o grande tesouro que o Criador preparou para mim, por assim dizer, é algo do qual não conseguimos nos aproximar, a não ser depois de nos desligarmos de qualquer consideração para nós mesmos. Dr. Leitman, bem, relativamente está no caminho certo. Quando se desliga dos diferentes prazeres para si mesmo, começa a sentir prazer em dar, ou prazeres como o Criador desfruta dos seus seres criados, que Ele os realiza, que Ele lhes dá. Orem, é uma qualidade diferente de prazer, Dr. Leitman? É sim. Orem, como é, Dr. Leitman? É uma natureza diferente que o ser criado recebe. Recebe a força da doação como o Criador e, através disso, se ajusta ao Criador, elevando-se a esses desejos, pensamentos, ações, sensações, como o Criador que doa às pessoas. Orem, pode ser divertido, Dr. Leitman? Pois, usando a sua expressão, é a maior diversão que existe na natureza. Orem, está escrito que quem alcança Lishma merece muitas coisas boas. A vida vale a pena para ele. Os segredos da Torá lhe são revelados. Ele é como uma fonte sempre fluindo, uma fonte eterna. O que são todas essas coisas lindas? Dr. Leitman, a pessoa alcança os mesmos sentimentos que o Criador tem quando doa aos seus seres criados, às pessoas, ao homem. E isso satisfaz a pessoa verdadeiramente e fica um estado de alegria, felicidade, deleite. Orem, o que é que isto dá à pessoa emocionalmente, Dr. Leitman? Sentir que está conectado com toda a natureza, com toda a criação. A pessoa sente isso, se une a isso.
E é assim que ela se sente ao aproximar-se do Criador. Ora, intelectualmente, o que isso dá a uma pessoa? Dr. Lightman começa a compreender todas as ações que o Criador realiza na criação gradualmente. E é isso que o realiza completamente. Olhem, como isso muda o dia a dia da pessoa? Como isso melhora o seu dia a dia? Dr. Lightman começa a compreender que estas ações pelo bem do Criador, Lishma em hebraico, são exatamente o motivo pelo qual nasceu. Olhem, foi para isso que a pessoa nasceu, isso é poderoso. Ele começa a sentir isso. Ok, isso provoca uma mudança no seu dia a dia. Vai trabalhar de manhã, volta à noite. Como isso melhora tudo o que ele faz? Dr. Lightman, o que ele está fazendo, tudo o que ele está fazendo em cada momento, no determinado momento. Olhem, é nisso que ele pensa? Dr. Lightman, sim, que em todas as suas ações, pensamentos, desejos, tudo que passa por ele quer tornar-se como o Criador. Olhem, até agora falamos sobre o conceito de Lishma. Houve uma palestra na qual o Senhor falou sobre Lo Lishma. Vamos usar o exemplo de uma pessoa que não sabe sobre todas essas coisas, que o grande propósito da vida é para que ela alcance o estado de doação como Criador, etc. Por definição, na sabedoria da Kabbalah, os princípios de uma pessoa que nasce e se desenvolve como qualquer outra pessoa neste mundo é Lo Lishma e não Lishma? Dr. Lightman, os princípios de uma pessoa que nasce e se desenvolve como qualquer outro neste mundo é Lo Lishma, não Lishma, nasce apenas para seu próprio benefício. Orem, então Lo Lishma e não Lishma significa para o seu próprio benefício e Lishma significa para o benefício dos outros. Li que no processo de desenvolvimento do homem existe um tipo de estado intermediário no qual a pessoa deseja realmente estar em Lishma, mas ainda não chegou lá, Dr. Lightman, certo? Orem, qual é este estado? Dr. Lightman, intermediário significa que gradualmente a pessoa adquire oportunidades de realizar ações, não para o seu próprio benefício, mas para o benefício dos outros, para o benefício do Criador. E é assim que ela avança. Olhem, se olhar para alguém, posso saber se essa pessoa está em Lo Lishma ou em Lishma? Dr. Lightman, não. Olhem, pelas suas ações, pelo seu comportamento, pelo seu... Dr. Lightman, não. Olhem, por quê? Dr. Lightman, porque estas são as suas intenções internas, principalmente as intenções internas. Orem, está escrito que de Lo Lishma a pessoa alcança Lishma. O que significa? Dr. Lightman, significa que se uma pessoa quiser mudar para Lishma, terá a oportunidade na vida em que poderá gradualmente começar a pensar em como fazer o bem aos outros e chegar a um estado de Lishma, pelo bem do Criador. Orem, o que precisamos fazer para alcançar Lishma? Dr. Lightman, é disto que fala toda a sabedoria da Kabbalah, que uma pessoa precisa estar em conexão com outras pessoas que têm o mesmo objetivo e que se sustentam e se apoiam umas às outras, que se aproximam umas das outras e do estado de Lishma. E é bom que se juntem a uma dezena. Orem, o que é uma dezena? Dr. Lightman, 10 pessoas que, como a pessoa, desejam alcançar Lishma e que vão realizar ações sobre as quais os cabalistas escrevem. E o meu professor, o Rabashi, escreveu muitos artigos sobre isto nos escritos sociais que existem nos escritos do Rabashi. E depois uma pessoa que lê estes artigos gradualmente fica impressionada com eles
e deseja concretizá-los em Lishma. Orem, estes artigos falam sobre o que significa estar em Lishma, Dr. Lashman. Sim, orem, precisamos pedir ao Criador que nos ajude a estar em Lishma, Dr. Lashman. Sim, orem, de que depende se ele vai nos ajudar ou não, Dr. Lashman? O seu pedido, orem, a força do meu pedido, Dr. Lashman, a força do pedido da sociedade em que se encontra, sim? Orem, o que dará à pessoa a força para mudar de Lolishma, que é a nossa natureza de pensar sobre nós mesmos, para passar para um pensamento que está fora de nós? O que dá essa força, Dr. Lightman? O fato de estarmos com os amigos que também desejam atingir o mesmo objetivo e nos ajudamos uns aos outros. E podemos nos elevar gradualmente através dos exercícios que os cabalistas nos explicam. E é assim que gradualmente alcançamos o estado de Lishma pelo bem do Criador. Orem, precisamos abdicar de alguma coisa na nossa vida cotidiana para alcançar Lishma? Dr. Lashman, na verdade, não. Mas, obviamente, uma vez que se envolve em Lishma, isso exige muito do seu esforço, da sua atenção, e depois é como se isso se tornasse a coisa mais importante para você. Orem, qualquer um pode alcançar Lishma, Dr. Lashman? Sim, orem. Neste processo, há alguma hipótese de o meu sentido de identidade ser apagado, Dr. Lashman? Não, pelo contrário. O seu sentido de identidade vai elevar-se ao nível do Criador. Orem, por quê, Dr. Lashman? Porque quer ser como Ele. Orem, é realista que serei como Criador? Dr. Lashman, tente? Orem, parece ótimo. Dr. Lashman, mas ninguém no seu exterior saberá alguma vez onde se encontra. Orem, mas vai acontecer, Dr. Lashman? Vai, orem. E qual será a minha indicação? Um sinal, Dr. Lashman, que vai conhecer o Criador. Orem, sim, o que significa conhecê-lo? Dr. Lashman, que vai conhecer as suas ações, como se aproximar dele. Orem, vamos realmente sentir o Criador, Dr. Lashman? Sim, orem, onde? Onde vamos sentir, Dr. Lashman? Nos vasos que vai receber. Orem, o que significa vasos? Dr. Lashman, sensações em forma de doação que vai começar a sentir em si mesmo. Nelas, vai começar a sentir que começa a identificar o Criador. Orem, suponhamos que cada vez mais pessoas no mundo vão ouvir falar de Lishma, que é culminado o desenvolvimento. Como isso mudará o mundo, Dr. Lightman? O mundo vai mudar. Vai mudar. Talvez revele inteiramente o Criador. Vai revelá-lo. Orem, o que fará nas relações entre as pessoas, as lutas, as guerras, as disputas, o mal sem fim? Dr. Lightman, então será mesmo o oposto de tudo. Orem, oposto do quê? Dr. Lightman, do que você acabou de se referir agora. Orem, as pessoas vão andar por aí o tempo todo com este tipo de cálculo interno, como se andassem nas nuvens. Dr. Lightman, não, claro que serão mais sérios do que agora. E estarão mais interessados nos seus desejos e intenções do que estão agora, mas serão principalmente para o benefício dos outros. Orem, adoraria falar sobre isso durante horas, mas o nosso tempo está quase acabando. Nos ensinou hoje muitas coisas sobre o conceito de Lishma, pelo bem do Criador. Qual é a definição mais simples do que é Lishma? Dr. Lightman, Lishma significa que uma pessoa tenta amar a outra pessoa. Orem, o que o Senhor deseja para nós enquanto pessoas que recém iniciaram a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação ao conceito de Lishma? Dr. Lightman, para começar a estudar a sabedoria da Kabbalah, de acordo com os escritos do Rabash, numa sociedade, uma pequena sociedade de 10 pessoas, de preferência,
onde você e todos os seus amigos desejam juntar-se uns aos outros para alcançar este estado de Lishma. Orem, e o que deseja que me aconteça? Dr. Lightman, que alcance Lishma, não tenho mais nada a dizer. E então vai começar a sentir em todos os seus pensamentos, sensações, vai começar a sentir que está no mundo do Criador, que o Criador o preenche. Orem, amém. Assim espero. Muito obrigado, Dr. Lightman. Obrigado aos que estiveram conosco. Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah, episódio Lishma, pelo bem do Criador. Tudo de melhor a todos.